Te convido a abrir a sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 11, e versículo 9 e 10, que diz: E o Senhor ficou irado com Salomão, porque o seu coração foi desviado do Senhor Deus de Israel, o qual lhe havia aparecido 2 vezes. E acerca disto lhe havia ordenado que não deveria andar após outros deuses. No entanto, ele não guardou aquilo que o Senhor lhe ordenou. Você sabe como se deu a divisão do povo de Israel, a divisão do reino de Israel? Mas vamos voltar um pouquinho lá no tempo de Samuel. Samuel, ele foi o último juiz sobre Israel, sobre as tribos de Israel. Porém, naquele tempo, o povo pediu um rei para reinar sobre Israel. E aquilo deixou Samuel bastante chateado, porque o povo não estava abandonando ele, mas abandonando Deus. E foi justamente isso que Deus falou, que o povo não estava abandonando Samuel, mas abandonando Deus como rei sobre eles. E por isso foi concedido o rei. Mas conforme o pedido, vieram também as consequências. Eles não teriam a liberdade que tinham naquele tempo, antes dos reis. E teve o primeiro rei, que foi ungido, Saul. Mas Saul, ele foi um rei que ele era extremamente orgulhoso. Ele começou bem, mas ele, diferente de Davi, tinha um coração que não reconhecia o seu erro. Então, por isso, Deus viu Davi cuidando das ovelhas e ungiu ele para reinar sobre o seu povo. E Davi, um rei muito guerreiro, um rei segundo o coração de Deus, mesmo errando, mesmo tendo erros terríveis, pedia perdão e queria fazer o que era certo. E Deus viu o coração de Davi e, por conta disso, fez com que a sua descendência fosse perpétua ali sobre Israel. E é justamente sobre a linhagem de Davi que Jesus vem, tá? Jesus vem da tribo de Judá. Mas vamos lá. Após a morte de Davi, quem reina é o seu filho Salomão, o filho da mulher adúltera da Batseba. E Davi e Salomão, ele começa a reinar, ele começa muito bem, ele pede sabedoria. E por ele pedir sabedoria, Deus lhe dá riquezas e honras. Ele é um rei que durante o seu reinado não tem guerras como a do seu pai. Pelo contrário, ele faz diversas alianças com os povos e com isso muitos casamentos, muitas mulheres. Multiplica para si mulheres. Coisas que lá em Deuteronômio fala que não deveria multiplicar mulheres para si, nem prata nem ouro, para que o seu coração não se desviasse do propósito que era Deus. E Salomão fez justamente o que Deus havia ordenado que não fizesse. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. O que aconteceu foi que Salomão acabou se desviando da adoração única a Deus e começou a adorar a outros deuses. Foi repreendido pelo Senhor, mas ele continuou. Nessa passagem aqui que a gente leu no início do vídeo, conta que Deus tinha aparecido a ele 2 vezes. E ele não tinha mudado de atitude. Ele estava continuando no erro. E por conta disso, Deus retirou o reino dele. Mas, por amor ao seu servo Davi, ele faria com que isso não acontecesse durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho Roboão. E foi isso que aconteceu. Deus levantou um homem chamado Jeroboão. Esse homem era servo de Salomão, era um homem muito inteligente. E uma certa vez, Jeroboão estava saindo de Jerusalém e o profeta Aías o abordou, pegou uma veste, rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão que o reino seria rasgado de Salomão e daria a ele 10 tribos. Porém, deixaria uma tribo ainda com Salomão. A outra tribo, que era Judá, já era da sua linhagem. Porque ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, abandonando e seguindo, olha só,
Ele abandonou e seguiu a Astarote, a deusa dos Sidônios, a deusa dos Moabitas, Quemós, a Milcom, o deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos. Ou seja, ele se casou com mulheres edonitas, moabitas, teve a egípcia, e ele começou a adorar esses deuses e abandonou a adoração ao Deus único. Por conta disso, Deus rasgou o reino da sua mão, colocou nas mãos do seu servo Jeroboão, e assim se deu a divisão do reino de Israel. Porém, isso não aconteceu durante o seu reinado. Aconteceu quando ele faleceu, que o seu filho começou a reinar, seu filho Roboão. O povo foi até ele para diminuir as cargas de trabalho, os tributos que eram altíssimos no tempo do seu pai. Pense bem, Salomão tinha muitas mulheres, Salomão tinha muitas riquezas, tinha palácios, e isso demandava o quê? Dinheiro e mão de obra. E quem pagava? O povo. E eles queriam que aquilo fosse diminuído, mas Roboão, antes de dar sua resposta, ele pediu o conselho dos anciãos, que disse: não, diminua, porque se você diminuir, esse povo vai ser fiel a você para sempre. E Salomão foi conversar com os seus amigos que tinham crescido junto com ele, pedindo conselho também, e eles falaram para Roboão falar ao povo, disse assim: o meu dedo mínimo será mais grosso do que os lombos do meu pai. Ou seja, o trabalho que já era dificultoso ficaria ainda pior no tempo de Roboão. Com isso, o povo disse: de jeito nenhum, fico nada, quem fica é outro. Foi-se embora. 10 tribos pegaram Jeroboão, que estava escondido lá no Egito, estava abrigado lá. Pegaram ele e ungiram como rei sobre as 10 tribos de Israel. E lá em Jerusalém ficou Roboão com a sua tribo de linhagem Judá e também a tribo que decidiu acompanhá-lo, conforme a profecia, e assim se deu a divisão. Pense bem, lá em Samaria, em toda a trajetória daqueles reis que reinaram sobre Israel, naquelas 10 tribos, não teve um rei que adorou a Deus, porque principalmente lá não tinha o templo do Senhor. E para eles adorarem a Deus, eles começaram a fazer estátuas, e a gente sabe que não precisa disso para adorar a Deus. Mas Jeroboão, para não perder o seu povo, começou a fazer esse tipo de coisa. E a partir de então, a partir do primeiro rei, que foi ele mesmo, começou essa idolatria e só piorou conforme o tempo. Diferente do reino de Judá, que ficava em Jerusalém. A gente vai ver que isso fica muito mais nítido conforme o tempo vai passando. Essa divisão, que aconteceu, e a diferença entre um e outro, que assim ficou dividido. O reino do norte, que era o reino de Samaria, e o reino do sul, que era o reino de Judá. Ou seja, se somos obedientes a Deus, evitamos fins e acontecimentos desastrosos em nossa vida. Porque Deus, Ele nos livra de todo o mal. Mas quando a gente procura o pecado, a gente tem as consequências dele também em nossas vidas. Que você fique com essa palavra no seu coração e tenha mais vontade de aprender sobre a palavra de Deus.